No tutorial de hoje, pessoal, eu vou falar a respeito aqui de um processo de animação que a gente faz por meio de chaves, usando a timeline para transformar o objeto, seja por rotação, por locação ou por deslocamento nessa área espacial. Vamos ver o que é que a gente pode entender sobre isso, para que a partir daí a gente tenha uma noção de como fazer animações de objetos. Eu vou usar a versão aqui 2.93.4. Vocês podem usar qualquer versão aqui para me acompanharem nessa ideia. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui essa barrinha que é a timeline, é aqui que nós vamos fazer todas as nossas animações pertinentes aqui ao objeto. E vocês podem reparar que eu tenho um objeto aqui, dando player na timeline. Esse objeto, vocês podem notar que a agulha corre, porém ele não tem nenhuma transformação. Então, para a gente fazer animações desse objeto, a gente vai utilizar chaves. E essas chaves podem ser adicionadas se nós usarmos aqui no cursor do mouse, sobreposto sobre a área de trabalho, a tecla de atalho I no modo objeto. Vocês vão ver que eu consigo abrir o Insert Keyframe Menu, que é o menu de inserção de chaves. Aí eu posso usar chaves de locação, de rotação, de escala, de locação e rotação do objeto, de locação, rotação e escala, aqui vai envolver os três tipos de transformações, de locação e escala apenas, rotação e escala, e existem outros tipos de animações que veremos futuramente aqui como funcionam as demais. Mas nós vamos ter a nossa atenção aqui de location, até o Rotation e Scale, que é a rotação e escala. Se eu quiser fazer uma animação básica desse objeto na timeline, fazendo com que esse objeto tenha uma mobilidade aqui, eu posso definir o que é que eu quero fazer em termos de animação desse objeto. Por exemplo, eu quero que o objeto se desloque. Então eu vou escolher uma posição inicial para o objeto na área, e na timeline, eu vou definir o primeiro frame onde eu vou inserir a chave de animação. Então, se eu clico no frame 1, eu estou dizendo que esse objeto está nessa condição aqui, e aqui com o cursor na área, eu vou utilizar o I. Clicando o I, eu tenho aqui o menu para eu adicionar qual é a chave que eu quero. Eu posso usar o Location, posso usar o Location e Rotation, posso usar o Location, Rotation Scale, ou o Location Scale. Então, como eu só quero fazer deslocamento, eu não vou fazer rotação e não vou fazer escala do objeto, eu posso usar a chave Location. Eu vou ter que selecionar aqui, pessoal, o objeto. Clicando o I, eu venho e clico Location. Percebam que automaticamente aqui ó, nas propriedades existe a chave Location Y e Z com uma cor amarela. Por que isso? Porque foi gerada aqui no frame 1 a posição desse objeto em X, Y e Z na timeline. Se eu quiser agora definir uma segunda posição, eu posso simplesmente clicar no frame seguinte, posso usar aqui 40, por exemplo, e posso agora fazer qualquer mobilidade de deslocamento desse objeto. Eu posso usar o G, Y, onde eu desloco o objeto ó, pelo eixo Y, ou posso clicar aqui ó, no Move e deslocar o objeto para essa posição. Veja que só o Y aqui, nas propriedades, teve alteração. Então agora eu posso gerar a segunda chave, que é Location novamente. Clicando, ele gera a segunda chave. Então, voltando ao frame 1, aqui no Player, agora vocês vão ver que eu gerei ó, uma animação de deslocamento do objeto do frame 1 até o frame 40. Se eu quisesse fazer locação e rotação, por exemplo, eu poderia definir aqui na chave 1 um Location e Rotation. Pronto, ele sobrepõe. E agora vocês vão ver que eu tenho aqui ó, nas propriedades Location e Rotation com a cor amarela. Então, ele sobrepôs a primeira chave, que estava no frame 1, e criou aqui um efeito de locação e rotação. Porém, eu ainda não fiz a rotação. Então, digamos que eu queira vir aqui para o frame 40.
Notem que ele manteve aqui, ó, aquele deslocamento no frame 40 que eu tinha feito anteriormente. Mas aqui agora eu quero também fazer uma rotação. Então eu posso, por exemplo, dizer que eu quero usar a rotação em X. Eu uso o RX, movimento o mouse, veja que eu estou rotacionando ele pelo eixo X e clico para fixar o movimento final. Aqui vocês vão ver que existe uma alteração, mas eu não tenho a chave gravada. Então, para sobrepor a chave anterior, eu posso usar novamente o cursor na área, a tecla I, e usar o Location Rotation. Agora vocês vão notar que aqui eu tenho, ó, tanto o Location como o Rotation gravados. Agora eu tenho, se vocês notarem, ó, tanto o movimento de deslocamento como o movimento de rotação criado. Se eu quisesse usar aqui também uma chave de escala, eu poderia dizer que no frame 1, em vez de usar a chave só de Location Rotation, com cursor na área, clicando I, eu vou usar Location Rotation Scale. Pronto, veja que ele acendeu os 3 tipos de transformação: locação, rotação, escala com o objeto nessa posição inicial. Então, digamos que no frame 40, como ele só tem aqui Location Rotation gravado, eu quero criar agora também um movimento de escala. Eu vou usar o S de escala, onde eu vou movimentar todos os 3 eixos. Repare que lá nas propriedades da direita, tanto escala X, Y e Z estão tendo, ó, alterações. É como se o objeto estivesse, ó, aumentando. Então, clicando aqui, eu fixo a posição, porém eu ainda não gravei a animação. Então, para poder sobrepor, eu posso usar tecla I, Location Rotation Scale. Voltando ao passo inicial, eu tenho agora, ó, todo tipo de movimentação feito com o mesmo objeto, usando Location Rotation Scale. Então a gente vai usar as chaves aqui de forma tranquila. Agora, Luciano, o que é que eu preciso fazer para tentar criar um efeito aqui de menor ou maior velocidade nessas chaves que eu já gravei? Vou deixar ela como a ideia básica para vocês. Aí vocês podem experimentar outros tipos de animações posteriormente. Eu posso simplesmente clicar com o cursor na timeline em qualquer uma das chaves. Eu quero, ó, clicar nessa segunda aqui com o botão esquerdo. Repare que somente ela está com a cor laranja, então só ela está selecionado. Então, se eu quiser deslocar essa chave de animação que eu gerei, onde abrange a locação, rotação e escala, para um outro ponto mais distante aqui, vou usar aqui a tecla G, eu desloco, ó, e trago para cá. Vou deixar aqui no frame 230. O que é que vocês vão notar de diferença daquele primeiro passo para esse agora? Quanto mais distância eu dou entre as chaves de animação, mais o processo, ó, se torna lento. Ou seja, a distância entre os frames faz com que o tempo da animação seja breve ou mais lento no processo. Nesse caso, como estão bem distantes, o processo vai ser um pouco mais vagaroso. Quando eu pego essa chave aqui, por exemplo, vou selecioná-la novamente com o botão esquerdo e uso a tecla G e coloco bem próximo aqui, ó, no frame 20, voltando ao início, se eu der o play, a velocidade, ó, é rápida. Então, esse distanciamento entre as chaves, vocês podem alterar à vontade. Exemplo, eu quero que o objeto ele fique nessa posição, tá? Até o frame 100. Então, eu posso simplesmente selecionar a primeira chave, usar a tecla G e colocá-la no frame 100. Clico com o botão esquerdo para fixar. Agora eu vou pegar, eu vou voltar aqui para o frame 20, selecionar a segunda chave, vou usar a tecla G e vou, ó, colocar aqui no frame 230. Pode ser qualquer frame que vocês queiram. O que é que vocês vão notar? Do frame 1 até o frame 100, o objeto vai estar estático. A partir daí é que ele começa a fazer, ó, aquele deslocamento que eu gerei. Então, a gente pode controlar a velocidade de animação a partir das chaves que são inseridas aqui na timeline. Essa é a ideia.
Bom proveito e bom experimento aí desse tipo de recurso, que é bem legal para a gente criar certas animações aqui no Blender 3D. Espero que tenha entendido, bom proveito e até um próximo tutorial aí. Grande abraço!